Fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas foram transmitidos por meio da escrita. Só que quando a gente fala de escrita, não eram todos que sabiam escrever, eram apenas alguns favorecidos. E esses favorecidos eram da classe da elite. Por que houve a necessidade dessa escrita? Por causa que começou a haver maior venda de produtos e essas vendas elas precisavam ser registradas de alguma maneira. Então ali começou a necessidade de se registrar, foi aonde surgiu a escrita. Escritas e costumes da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia viveram vários povos, como os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios. Eles partilhavam alguns elementos culturais, mas tinham línguas e costumes diferentes. Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia. Com o intuito de unificar os costumes, ele organizou o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que estabeleciam regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para os estudos dessa sociedade antiga. Então, foi criado esse Código de Hammurabi para quê? Para unir todos esses territórios que a Mesopotâmia conquistou e estabelecer as regras. Era uma regra geral para todos os povos que foram conquistados por eles. Então, eles tinham que seguir isso. Escrita no Egito Antigo. Os documentos deixados pelos escribas. Quem que eram os escribas? É aqueles que eu falei para vocês. Eram poucas pessoas que sabiam escrever, né? Então, eles eram chamados de escribas. Também permitem investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. Então, a partir desses documentos que começou a ser registrada a história de forma escrita, porque até então nós só temos a história registradas em desenhos, que são as figuras rupestres, e oralmente. Então, a partir daí do Egito é que começou a nós termos uma história registrada, escrita, certo? A primeira forma de escrita egípcia foi o hieróglifo, composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever. Então, foi como eu disse para vocês, somente alguns que tinham acesso a isso. E a escrita não era universal. Cada povo tinha símbolos diferentes para representar o que se queria escrever. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever, sendo os escribas considerados muito importantes pelo registro dessa cultura. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiro, um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. E também, não só no papiro, nesse material, mas também na argila. No começo mesmo, eles escreviam em tábuas de argila, e isso foi ficando registrado. Aqui nós temos o material de trabalho dos escribas.